Olá, meu nome é Assuério Marcos e nós vamos ter aqui uma aula sobre elementos que devem estar presentes no ato da leitura como interação verbal. Essa aula é também um trabalho da pós-graduação em alfabetização e multiletramento da Universidade Federal do Ceará e a gente vai compartilhar com você, especialmente direcionados aí para professores que trabalham com a área da alfabetização, né, os professores alfabetizadores. Então a gente vai compartilhar aqui com você. Bom, já que a gente está falando sobre leitura, que é o nosso tema essencial dessa aula, gostaria que nós pudéssemos focar aqui a leitura, o ato da leitura em si. Eu coloquei aqui uma ilustração para a gente poder perceber o seguinte: aqui estou eu realizando uma leitura, você realizando a sua leitura, e à nossa frente está o nosso texto. Como você pode perceber, uma imagem plana. Nós vamos ter aqui textos que vão envolver aí a introdução, né, o desenvolvimento, a conclusão, os parágrafos, né, estão todos aqui à sua frente e você está vendo aquilo que está diante dos olhos, apenas diante dos olhos, tá? Então nós estamos dentro do processo de codificação, tá? De codificação e decodificação das palavras que estão à nossa frente. Mas o texto, é isso que a gente gostaria de colocar nesse momento. Ele não é apenas aquilo que a gente está olhando e enxergando nas palavras. Porque como é um ato social e envolve uma coparticipação entre o leitor e o autor daquele texto, então vai envolver tanto o seu contexto no momento da sua leitura, como também o contexto do escritor no momento em que ele escreveu. Então ele vai envolver realmente vários conhecimentos. E eu vou passando aqui o slide à frente para que a gente possa estar percebendo uma coisa muito interessante. Observe que ao passo que eu for passando o slide, nós vamos ter uma seta que vai estar mostrando uma certa profundidade dentro do meu texto. É como se nós tivéssemos uma possibilidade de ir ao profundo, sair da estética, da superfície desse texto e começássemos a procurar algo que estivéssemos arrancando de um profundo de um texto. Então, nesse momento, nós começamos a acionar o nosso conhecimento de mundo, né? Nosso comportamento como leitor, nossos conhecimentos, nossas crenças, e a gente começa a pensar no leitor que escreveu esse texto e aguçar esse nosso conhecimento com o conhecimento do escritor, e a gente começa a fazer, então, todo um contexto. Por isso que o ato da leitura, ele não pode ser apenas um ato simples de você olhar e codificar ou decodificar as palavras. Nós vamos ter a interpretação do texto. Além da apenas a compreensão, a gente vai ter que ter a interpretação. Ou seja, muitas das vezes a pessoa e eu tenho observado isso, inclusive, junto dos meus alunos, muitas vezes ele consegue perceber todas as letras. Se você pedir para ele fazer a leitura, ele vai conseguir fazer a leitura até o final. Se você perguntar o que ele compreendeu, nada, né? Outros, eles conseguem fazer a leitura. E se você procurar saber o que ele compreendeu apenas aquilo que está escrito nas letras. Ele não conseguiu fazer aquela ligação do mundo dele com o mundo do autor e realmente fazer todo um contexto para compreender uma leitura. Se você colocar um leitor jamais acostumado a fazer esse processo de leitura, que é um processo que a gente vai aprendendo, esse leitor certamente não vai olhar apenas para as palavras, nem apenas para os significados denotativos que ele está encontrando, mas ele realmente vai conseguir fazer uma conexão com vários outros conhecimentos que ele já tem e, portanto, ele vai acabar tendo uma compreensão bem maior a respeito de um texto. Então, a gente vai ao fundo e procura arrancar dali coisas que não estão na superfície, que não estão nas palavras, mas que podem ser, né, retiradas e entendidas do texto. Então, nós vamos tomar como base essa pequena aula dos pressupostos de Regina Cláudia Pinheiro, doutora Regina Cláudia Pinheiro, que é a nossa professora desta disciplina, e inclusive coloca muito bem essa questão da leitura, das estratégias de leitura, dos níveis de leitura, e a gente vai ver isso rapidamente aí para o vídeo não ficar muito longo e você poder perceber. Então vamos aqui, para a aquisição de um bom nível,
né? Vamos falar de nível de leitura. Ela coloca, Pinheiro, né, coloca: o leitor precisa desenvolver, antes de tudo, a habilidade de codificar, ou seja, de passar a conhecer o código, e de decodificar, fazer com que esse código interaja e apareçam então os significados e ele possa abstrair dali algo mais do que apenas olhar as letras. A escola deverá planejar atividades através de textos para que o aluno perceba a importância da leitura para a sua inserção social. Então, como já dissemos antes, a leitura é um fato social e quando você se insere dentro deste processo, você começa a perceber que ali tem uma experiência sua e você junta com a sua experiência com a experiência do autor e você vai formando significados, uma leitura realmente significativa. Aí nós temos aqui, Pinheiro também coloca o seguinte, muito importante, eu até deixei aqui colorido para a gente notar essa importância. A leitura não é praticada apenas em livros. Podemos ler livros, ok, mas também imagens, cinema, uma leitura que pode ser dada entre o leitor, espectador, né, e a produção, TV e vídeo, os elementos que se mostram quando se navega pela internet, e aí você vai ter uma opção de coisas, porque seja lá quem for esse internauta, ele vai ter acesso a imagens, sinais, mapas, rotas, luzes, pistas, né? Palavras, textos, então uma imensidão de informações que vão estar sendo confrontadas com aquelas outras informações que ele já tem guardado dentro da sua bagagem, do seu conhecimento de mundo, e tudo isso vai entrar num confronto, numa combinação, numa comunicação formadora de sentidos. Então essa leitura realmente vai ser uma leitura bastante rica. É um processo automático, ele nem percebe que está fazendo isso, mas o processo de leitura, seja lá ele qual for, vai necessitar, né, dessas conexões todas para ele acontecer. E aí Pinheiro continua colocando o seguinte: a leitura é, portanto, uma interação entre autor e leitor, pois o leitor traz para a leitura seus conhecimentos e age conscientemente ou inconscientemente para a sua compreensão. Aí temos aqui essa colocação, que na verdade não foi de Pinheiro, mas foi de uma colocação dela dentro da nossa apostila de Coscarelli e Cafiero, 2013, na página 16 da apostila de Pinheiro, ok? Então, passando aqui à frente, nós vamos ter o seguinte: estratégias de leitura. Que estratégias a gente pode usar? Segundo Pinheiro, nós tivemos aqui essas, por exemplo, ela coloca a questão da previsão. Estratégia de leitura, e a gente começa como a estratégia de previsão. Como seria isso? Não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui nós temos uma frase que diz, dá para ver no vídeo: o gato gosta de leite. Eu não sei se deu para você perceber, mas a gente conseguiu iniciar essa frase e eu não sei se dá para ver realmente daí, mas o de, a preposição de, ela tá com um B. E a gente passa por cima e só depois que a gente sai lá no ponto final é que a gente volta e a gente revê que realmente a preposição não está com um D de dado, ela está com B, né, de bebê. E aí, essa previsão a gente faz por quê? Porque a gente já sabe que a preposição ela é com D. Você vai passando e o seu cérebro mesmo vai fazendo previsões de que palavras poderiam estar ali à frente. Eu coloquei aqui para a gente perceber o seguinte, no exemplo 2. O vidro da janela ficou estilhaçado. Isso eu trouxe também lá da nossa apostila. Pois a bola foi arremessada com muita força pelo... Vamos lá, eu tenho aqui apenas uma lacuna para que você possa perceber. Vou lá de novo. O vidro da janela ficou estilhaçado, pois a bola foi arremessada com muita força pelo... Por quem? Claro que você já conseguiu compreender, não é isso? Se alguém arremessou a bola, alguém que de repente nunca viu isso acontecer, talvez não fosse entender. Mas você e eu, a gente já sabe que foi pelo jogador, ele estava jogando. O vidro foi estilhaçado pela bola que foi arremessada. Continuando aqui, eu coloquei o exemplo 3, talvez não seja possível ver aí do vídeo. Eu puxei isso também da apostila de Pinheiro.
De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e última letra estejam no lugar certo. Dá para perceber daí? Somente a primeira e a última letra da palavra estão no lugar certo. Todas as outras foram embaralhadas a propósito, para que a gente possa tentar fazer a leitura. O nosso cérebro lê tudo tranquilamente. Por quê? Porque nós vamos lendo, fazendo previsões do que realmente poderia ser aquela palavra. Somente depois que a gente passa, a gente percebe que realmente as letras estavam trocadas. Tá? A gente já conhece essas palavras. E isso vai facilitando o nosso entendimento, porque quando você faz previsões, você abre uma brecha no seu cérebro, você consegue pensar e contextualizar, trazer coisas e adicionar ali ao texto, e aí você se torna coautor, juntamente com o autor daquele texto, e aí há uma produção realmente mais vasta de sentido. Interessante, né? Para a gente terminar aqui, estratégias de leitura. Vamos ver o seguinte. Primeiro a gente viu a estratégia da previsão. Segunda estratégia que coloca Pinheiro é inferência. Como seria isso? A gente tem a possibilidade de ler e compreender o que está escrito, e a gente tem a possibilidade de ler e compreender o que não está escrito. É a inferência. Exemplo 1 que nós colocamos aqui. Depois do acontecido, ele mandou colocar cerca elétrica nos muros de sua casa. E aí? O que aconteceu? Mandou colocar cercas elétricas. Aí você começa a pensar, cercas elétricas é segurança, é proteção. Depois do que aconteceu, então aconteceu alguma coisa. Eu acredito que a casa do cara foi assaltada, a casa dessa pessoa foi assaltada. Eu posso pensar assim? Posso, não posso? Depois do acontecido, mandou colocar cerca elétrica. Então, aqui não diz que ele foi assaltado. Eu estou tendo uma inferência. Dá para perceber assim? Coloquei também aqui um exemplo 2 para a gente poder ver o seguinte. É um mini conto que eu trouxe também, justamente lá da apostila de Pinheiro. Multiletramentos, aquisição de leitura, da leitura e da escrita. Sua vidinha era fácil não. Enquanto outras da sua idade faziam tarefas escolares, passeavam no shopping, desfilavam mochilas da Barbie, brincavam no parque e dormiam cedo, ela brincava na rua, altas horas, com seu uniforme diário. Micro sainha, meia calça furada, saltos, era para ser, tá aqui, saltos carcomidos e a bolsinha vermelha fora engolida pela boca escancarada do sistema. Então, esse exemplo eu trouxe de lá porque achei super interessante essa questão. Se você realmente conhece esse contexto de uma pessoa que leva a vida dessa forma, você vai perceber que não é um contexto de uma criança, né? Mas quando você vê as colocações, né, o que ela realmente colocou no comportamento da criança, você percebe que é uma criança que cedo da vida entrou para ganhar a vida dentro da prostituição, né? Então vamos lá. Para um terceiro exemplo aqui, nós vamos ter o seguinte, sobre inferência. Não coloquei o terceiro exemplo? Coloquei com importância. Eu coloquei o terceiro exemplo mais à frente. Vamos lá. Com relação às inferências realizadas pelos alunos, aí eu coloquei uma parte da pesquisa de Del Sola, né, 2001, ele constatou que esse processo é influenciado pelo contexto sociocultural. Ou seja, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente via dentro da nossa infância, vai crescendo, vai ficando na sua cultura, né, e a gente vai, a partir disso, compreendendo os textos a partir do conhecimento sociocultural que a gente tem. Quem não conhece o contexto não compreenderá determinadas inferências, ok? Não vai dar, nós temos aqui... Olha Jojozinho, sem as mãos, ela está aqui pilotando a bicicleta dela, né? Solta as mãos e diz para ele, sem as mãos. Ele olha e a gente percebe aqui no próximo retângulo que aconteceu um acidente, né? Ela caiu. E aí eu vou passar aqui à frente para a gente ver o que aconteceu. De repente você vê, a primeira inferência que a gente pode ter é essa. Não se disse que ela caiu, mas a gente percebe. Então a própria imagem já traz para a gente essa inferência, essa informação. Depois a gente olhando aqui no próximo, a gente vê o seguinte, olha, poxa, se quebrou todinha, que dó. Então tá ela ali no chão, a bicicleta toda quebrada, ela tá cheia de marcas ali, né, de sangue. E aí o Jojozinho chega para ela e fala o seguinte, se quebrou todinha, que dó. Aí eu pergunto para você, o que é que você consegue inferir, né, a partir disso? O que
passou aí na sua cabeça? O que que aconteceu agora nesse momento? Entendi. Você entendeu que ele foi ajudá-la? É isso? Pois bem, mas passando aqui pra frente, a gente vai ver o seguinte. Era uma ótima bicicleta, sua inútil. Com quem que ele está tendo... de quem que ele está tendo dó nesse momento? Foi uma surpresa para a nossa inferência, porque na nossa inferência nós pensamos exatamente que quando uma pessoa ver a outra caída, ela vai à procura de ajudá-la, não é verdade? A gente inferiu isso. Ok, a gente foi surpreendido e achei muito interessante, foi colocado na apostila, né, de Pinheiro sobre essa questão, mas é para que a gente possa realmente compreender essa questão da inferência. E aí, passando aqui à frente, nós realmente vamos concluir esse slide para complementar nessa aula e findar o nosso vídeo, já está ficando um pouco grande, a respeito de estratégias de leitura, né, que eu tirei aqui do livro de Amaral Ferreira Leite Antônio 2018, que é um e-book de novas palavras da FTD para o ensino médio, inclusive o primeiro ano do ensino médio. E aí ele colocou aqui algumas estratégias de leitura que eu achei bastante interessante, eu vou compartilhar com vocês, que é, primeiro, avançar e recuar. Então, quando eu estou diante de uma leitura, eu preciso avançar e muitas das vezes eu preciso voltar um pouco atrás para que eu possa compreender melhor tudo isso. Eu preciso parar e fazer determinados resumos, né? Porque senão eu não consigo fechar o meu entendimento. Eu sempre dou essa orientação para os meus alunos. Você vai ler, vai parar um pouquinho, tenta fazer um resumo daquela leitura para que você realmente possa mostrar que você compreendeu. De preferência, escreva alguma coisa. Eu dizia isso para uma aluna: terminou de ler o seu livro, digita o resumo dele, imprime, coloca aquela folhinha dentro do livro, porque ali realmente é o teu entendimento dali. Parar, resumir. Formular hipóteses de significados a partir do contexto. Então você não é um coautor, né? Tá lendo juntamente com o autor, você está criando hipóteses, então você vai realmente criando hipóteses e a sua continuidade na leitura vão conferindo realidade às suas hipóteses. Ou se confirma ou não se confirma. E nisso vai fazendo com que haja realmente uma interação entre leitor e autor. Recuperar os significados dos anafóricos. O que é isso? É nós termos termos aqui que referem-se a outro termo dito anteriormente. Muitas vezes a gente, se não tiver essa habilidade, você vai estar lendo e não sabe realmente do que se trata aquela determinada palavra, principalmente os pronomes anafóricos, né, que retomam palavras antes já ditas, ou os catafóricos. A gente precisa ter esse tipo de manejo dentro da leitura para que a gente possa fazer a sequenciação das partes do texto. Preencher as elipses, aquilo que não foi dito, você vai estar inferindo. Interpretar os subentendidos, identificar índices e fazer previsões e antecipações, concordando com os postulados aí de Pinheiro 2018 na apostila Multiliteramentos e Aquisição da Leitura e da Escrita. E aí, para fechar isso aqui, eu queria deixar essa comparação entre o leitor e o viajante, porque ela vai fechar muito bem. Eu achei super interessante essa colocação, porque é o seguinte: aquele leitor que lê às pressas, que não está preocupado realmente com a leitura, mas ele quer terminar o quanto antes. Eu preciso terminar. Eu me deparei com uma aluna esses dias, ela disse: eu estou com muito livro, eu preciso terminar de ler. E ela está desesperada para terminar de ler aqueles livros. Eu disse para ela: é importante que você pare um pouquinho para que a leitura seja realmente significativa. Porque aquele leitor que quer chegar o mais rápido possível é aquele viajante que quer ir a São Paulo, quer ir de Fortaleza a São Paulo. Ele vai pegar um avião no aeroporto porque ele quer chegar daqui a 3 horas no máximo, né? Então esse não conheceu absolutamente nada do caminho. Mas o viajante que ele gosta, é turista, ele gosta de apreciar, ele não vai pegar o avião, ele vai de carro. E ele vai parar onde ele vê algo que seja interessante, ele vai levar sua câmera, ele vai parar, fazer uma fotografia, né, fazer um registro, vai conhecer de perto e ele vai aproveitar o caminho. Não importa se esse caminho vai ser 3 dias, vão ser 5 dias, vão ser 10 dias, 15 dias, não importa. Eu preciso conhecer e apreciar a paisagem. O leitor que realmente ele está fazendo uma leitura com intuito de apreciar aquela leitura, ele vai pausar, ele vai retornar, ele vai registrar, ele vai resumir. Tá? Então, nossa aula vai terminar por aqui. Processo de leitura acontecendo. Muito obrigado aí pela sua atenção, tá certo? Qualquer coisa, você pode fazer o seu comentário aí abaixo. Um grande abraço.